Você está na Mix, o melhor mix do Brasil. Agora na Mix Notícias. As notícias do Brasil e do mundo pra você. Mix Notícias. Mix Campos 100.7, o melhor mix do Brasil. Bom dia. Hoje é sábado, 18 de abril de 2020. Confira agora comigo algumas das principais manchetes de hoje. Campos confirma mais 6 e contabiliza 30 casos de Covid-19. Professora aposentada de Campos morre de Covid-19 em Cachoeiro de Itapemirim, diz secretário estadual de Educação. Campos envia informações para o Exército sobre a capacidade para o sepultamento em massa. Terceiro decreto da Prefeitura de Campos deve manter comércio fechado até 30 de abril, mesmo com a pressão dos empresários. O Brasil tem 2.141 mortes e 33.682 casos de coronavírus, diz Ministério. Coronavírus. Rio de Janeiro chega a 341 mortes e 4.349 casos confirmados. Segundo o Valor Econômico, o dólar fecha a semana sendo vendido a R$ 5,23. O açúcar cristal, saca de 50 quilos, segue cotada a R$ 77,95. E o preço da arroba do boi gordo foi negociada ontem, em média, a R$ 188,64 à vista. Mix Notícias. De agora até daqui a pouco às 8 da manhã, aqui na 100.7. Você está na Mix, o melhor mix do Brasil. E a previsão do tempo para hoje será de sol, com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens. Temperatura no momento em 22 graus, com máxima podendo chegar a 26. Mix Notícias. Campos confirmou nesta sexta-feira, dia 17, mais 6 casos de Covid-19, somando 30 casos. Entre eles, o do caminhoneiro que morreu no dia 11 de abril na UTI do Centro de Controle e Combate ao Coronavírus. Desses novos casos, são 3 homens e 3 mulheres, com 31, 35, 39, 47, 48 e 58 anos de idade. A maioria sem histórico de outras doenças. De acordo com a Prefeitura de Campos, ainda há 16 pessoas internadas no município, no Centro de Controle e Combate ao Coronavírus e em hospitais particulares. 5 com confirmação da doença e 11 casos suspeitos. Dos internados, 6 estão em estado grave no Centro de Terapia Intensiva, 5 confirmados e 1 caso suspeito. Do total dos 30 casos confirmados, 16 são mulheres e 14 homens, com idades entre 20 e 81 anos. O município tem ainda 32 casos suspeitos que aguardam resultado de exames e, desde o início da pandemia, 33 casos suspeitos já foram descartados. Uma professora aposentada da rede estadual que atuava no Colégio Estadual Estefânia Pereira Pinto, em Santo Eduardo, e no Colégio Estadual Dr. José Pereira Pinto, em Santa Maria, distritos de Campos, morreu ontem, sexta-feira, dia 17, vítima do novo coronavírus. O secretário estadual de Educação, Pedro Fernandes, publicou um vídeo em suas redes sociais informando sobre a morte da professora e também de um diretor e 2 alunos da rede. Os 3 teriam contraído a doença. No vídeo, o secretário não afirma a causa da morte, mas confirmou a um jornal que foi Covid-19. A professora de Campos foi identificada como Alice Lopes e lecionava a disciplina de artes nas 2 instituições acima citadas. A Alice teria falecido em Cachoeiro do Itapemirim, no sul do Espírito Santo, e a morte dela deve ser contabilizada pela Secretaria de Saúde deste município capixaba. A professora era moradora do município de Mimoso do Sul. A Prefeitura de Campos confirmou que, assim como outras cidades, também recebeu um ofício com o carimbo de urgente, em que o Exército Brasileiro questiona se o município tem capacidade para fazer sepultamentos em massa por conta da pandemia do novo coronavírus. O governo municipal disse ainda que as informações solicitadas já estão sendo prestadas. O município tem 24 cemitérios e ainda, segundo a Prefeitura, a organização dos cemitérios já foi estabelecida dentro do plano de enfrentamento ao coronavírus.
De acordo com a portaria número 172/2020, publicada em Diário Oficial, velórios realizados nas capelas existentes dentro e ou anexas aos cemitérios públicos municipais não poderão reunir mais de 10 pessoas durante a cerimônia. A notícia do envio do questionário por parte do Exército veio a público após o prefeito de Três Rios divulgar a informação nas redes sociais ainda na noite de quinta-feira. O prefeito de Campos e o procurador-geral do município devem aumentar o terceiro decreto seguido para combater o coronavírus no município, que deve vigorar a partir de segunda, dia 20. Entidades representativas de classe que formam o Conselho Empresarial de Desenvolvimento de Campos apresentaram ao prefeito um cronograma de flexibilização da abertura gradual do comércio, mas o chefe do executivo foi taxativo ao afirmar que não poderia atender a pauta neste momento e que toda flexibilização possível já foi autorizada. Os empresários pediram que estabelecimentos comerciais sejam autorizados a funcionar com uma das suas portas aberta, com, no máximo, 50% de seu pessoal regular, permitindo o ingresso de clientes sem número máximo e seguro em seu interior e ou com hora marcada, ou caso entendam não ser possível esse modo de funcionamento, que sejam analisadas outras alternativas. Sugeriram também a ampliação do horário bancário com o objetivo de atender a população sem qualquer tipo de aglomeração, especialmente os aposentados, pensionistas, beneficiários do auxílio emergencial e empresários, bem como a autorização para a abertura das óticas, em razão de se tratar de atividade essencial para a parcela expressiva da população. Mix Notícias. O Ministério da Saúde divulgou ontem, sexta-feira, dia 17, o mais recente balanço dos casos de coronavírus no Brasil. Os principais dados são 2.141 mortes. Na quinta, eram 1.924, aumento de 11,2%. 33.682 casos confirmados, eram 30.425, aumento de 10,7%. Em 7 dias, foram mais 1.024 mortes confirmadas, aumento de 90,4%. O total de 2.000 mortes é verificado um mês depois de a primeira morte ser confirmada no Brasil. Os estados com mais mortes confirmadas são São Paulo, 928, Rio de Janeiro, 341, Pernambuco, 186, Ceará, 149 e Amazonas, 145. A Secretaria de Estado de Saúde divulgou nesta sexta-feira, ontem, dia 17, o novo balanço dos casos do novo coronavírus no Brasil. E no Rio de Janeiro, os principais números são 341 mortes confirmadas, eram 301 na quinta, aumento de 13%, 4.349 casos de contágio, 405 casos a mais, 10% de crescimento. E a taxa de letalidade é de 7,8%, com 150 óbitos em investigação. Mix. A Petrobras informou que os funcionários da empresa que atuam nos polos de Pampo e Enxova, localizados em águas rasas da Bacia de Campos, foram comunicados sobre a transferência de seus postos de trabalho. No entanto, segundo o comunicado, não haverá demissões. A medida foi criticada pelo Sindicato dos Petroleiros do Norte Fluminense, o Sindipetro-NF. De acordo com a estatal, as duas áreas foram vendidas integralmente para a Trident Energy em 2019, pelo valor de 851 milhões de dólares, e fazem parte da estratégia da Petrobras de concentrar suas atividades em águas profundas e ultraprofundas, em um processo de desinvestimentos em águas rasas e campos terrestres. A empresa divulgou que os postos de trabalho disponíveis para transferência foram disponibilizados aos empregados, porém, quem quiser poderá aderir ao plano de desligamento voluntário. O Sindipetro-NF vem denunciando desde 2016 o esvaziamento da Petrobras e a redução da companhia na Bacia de Campos. Várias autoridades não nos deram ouvido e ficaram batendo palmas para essas administrações de Pedro Parente e Castelo Branco, que diziam que iam investir milhões de dólares na região. O que vemos hoje é a Bacia de Campos num plano inferior no plano de negócios, afirmou o sindicato. Na tarde de ontem, nos chamou a atenção uma grande aglomeração em frente ao Mosteiro Santa Face, onde são distribuídos alimentos a pessoas em situação de rua. Dezenas de indivíduos entraram em uma fila em busca de cestas básicas que estavam sendo distribuídas no local. O número de pessoas em situação de rua que buscam alimentos no mosteiro triplicou desde o início das ações de isolamento. Elas fazem o que podem, orientam, distribuem máscaras, mas tem sido difícil evitar a aglomeração. O Mosteiro Santa Face é o maior centro de arrecadação
arrecadação de alimentos e doações diversas do município e é conhecido pela distribuição de refeições por 3 vezes ao dia a pessoas em situação de rua. Em nota, a Prefeitura de Campos informou que auxilia as irmãs no trabalho de distribuição de lanches e refeições à população em vulnerabilidade social todos os dias. Profissionais do Centro de Referência especializado para a população em situação de rua e da Guarda Civil Municipal prestam apoio diariamente na logística para evitar aglomeração no local, já que as freiras prestam um importante serviço de caridade há muitos anos. Porém, esse efetivo deve ser aumentado para proteger essas pessoas. O trabalho humanitário das freiras é um exemplo a ser seguido pelo poder público e aos que criticam e não fazem nada, pelo menos aos menos favorecidos. Mix Notícias. O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, mandou a Polícia Civil abrir um inquérito para apurar indícios de fraude na seleção para a construção de 6 hospitais de campanha que estão sendo erguidos para combater a pandemia do coronavírus. A determinação foi dada poucas horas após um portal publicar a denúncia com exclusividade. Repudio qualquer ato ilícito que venha causar danos aos cofres públicos, principalmente neste momento difícil em que a saúde das pessoas está em risco. Estamos trabalhando incessantemente para salvar vidas e não vamos admitir atos irresponsáveis e criminosos de quem quer que seja. Já determinei que investiguem esses contratos e, caso seja comprovada qualquer irregularidade, os responsáveis serão imediatamente punidos. Não compactuo e jamais compactuarei com esse tipo de conduta, disse o governador em nota. O Tribunal de Contas do Estado determinou no início da noite de ontem que a Secretaria Estadual de Saúde, em 10 dias, modifique o contrato com o intuito de Atenção Básica e Avançada Saúde, IABAS, especificando os quantitativos unitários e os correlatos preços das prestações envolvidas na escorreita execução do seu objetivo. A empresa terá que detalhar como ocorrerá o serviço dos hospitais de campanha e detalhar sobre a prestação de serviços e se irá terceirizar alguma de suas ações no hospital de campanha. Há propostas idênticas feitas por 2 empresas diferentes, o que levanta suspeita de que houve fraude na seleção. A Épico Eventos fica em Minas Gerais e a Corporation Events no Rio. O Supremo Tribunal Federal decidiu ontem, sexta-feira, dia 17, que terão validade imediata os acordos individuais entre patrões e empregados para reduzir a jornada de trabalho e salários durante a pandemia. No julgamento, os ministros dispensaram a necessidade de que os sindicatos deem aval para que essas negociações sejam efetivadas. Com isso, fica preservada a medida provisória editada pelo governo federal que cria o programa emergencial em razão do cenário de crise econômica e provocada pelo coronavírus. A MP está em vigor, mas ainda vai passar por votação no Congresso Nacional. O governo argumenta que o texto permitirá a manutenção dos postos de emprego. Pela MP, os trabalhadores que tiverem jornada reduzida ou contrato suspenso receberão da União um auxílio emergencial. O programa ficará em vigor por 90 dias. Você ouviu Mix Notícias.